Eminentes ministros, submeto esta sustentação oral com o objetivo de defender os interesses jurídicos da Sabem Seguradora S.A., minha cliente neste caso, a propósito da pauta da próxima semana. Temos aqui um agravo interno, excelências, em que pleiteamos que seja aplicado ao caso o artigo 1022 do Código de Processo Civil, tendo em vista a falha na fundamentação, a fundamentação deficiente, com todo respeito, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa pretensão é de que este caso possa voltar à origem e que, portanto, seja exercida a cognição de maneira exauriente, adequada, apropriada, e consentânea com todo o nosso ordenamento jurídico. A questão de fundo diz respeito aos critérios de atualização devidos pelos valores de comissionamento pagos entre as partes. Na origem, a Sabem firmou um acordo com a parte adversa para que fosse criado um fundo de direitos creditórios, e isto previa um comissionamento para a parte adversa. Mas este contrato ele não previu qual seria o critério de atualização. Então se instalou uma dúvida já na ação judicial para se definir se deveria ser aplicado o CDI diário ou o CDI futuro. Esta diferença implica em um pagamento ou implicará em um pagamento indevido de muitos milhões de reais para a parte adversa se permanecer o julgamento do tribunal de origem. Por isso, a nossa pretensão de que o caso possa retornar ao tribunal para avaliar se de fato poderia ser aplicado este CDI diário ao caso. E adianto, excelências, que não poderia. Em benefício da tese que estamos defendendo aqui neste recurso, é preciso assentar que esta violação ao artigo 1022 se deu porque o tribunal de origem não levou em consideração a prova pericial produzida nos autos. O expert do juízo expressamente atestou que para contratos deste tipo, o critério de atualização, a taxa de atualização é, sim, o CDI futuro. Então, a prática de mercado deste tipo de negócio obriga que seja aplicado o CDI futuro, para que não sejam criadas discrepâncias entre as formas de remuneração entre as partes. Então, embora o expert tenha assentado este ponto, o tribunal de origem não o levou em consideração, porque o expert, ao falar isso, disse que estava falando em tese, porque na previsão do caso no contrato do caso específico não havia esta previsão, se seria o CDI diário ou o CDI futuro. Então, como o expert se utilizou desta expressão em tese, o tribunal achou que poderia deixar de considerar aquilo que foi dito pelo perito como o critério de mercado, o critério da boa-fé objetiva, o critério sempre utilizado em contratos desta natureza. Isso, infelizmente, excelências, conduziu o caso a uma linha de carência de fundamentação, porque o tribunal de origem não estava preso pelas súmulas 5 e 7 do STJ e deveria, portanto, ter analisado os contratos e deveria, portanto, ter analisado a relação que se estabeleceu entre essas partes, de maneira que uma não se locuplete indevidamente sobre a outra em muitos milhões de reais por uma diferença de taxa de atualização de comissionamento. Estamos falando aqui de muitos milhões de reais pela simples diferença entre CDI futuro e CDI diário, sendo que a prática de mercado, assentada na perícia judicial, é de que deve ser utilizado o CDI futuro, justamente a nossa pretensão da Sabem Seguradora S.A. no caso, excelências. E o tribunal, infelizmente, o tribunal de origem, deixou de levar este ponto em consideração porque entendeu que, embora o comportamento das partes no início da execução tenha sido dessa maneira, porque desde o início se pagava esse comissionamento com base no CDI futuro, que embora este comportamento da vivência do contrato tenha se iniciado assim, que isso não impediria que a parte ajuizasse a ação dentro do prazo prescricional para cobrar uma eventual diferença. Então, mais uma vez, se deixou de considerar a boa-fé, a prática de mercado, os termos que estavam estabelecidos na relação para levar em consideração um critério de atualização que simplesmente não existe em contratos desta natureza. E o tribunal também deixou de considerar esta prova pericial, violando também o artigo 131 do Código de Processo Civil, porque entendeu que o perito não analisou este fato baseado nos termos do contrato. Agora, é óbvio, o contrato não previa qual seria o critério de atualização. E se o contrato não tinha essa previsão, ele não poderia também ter servido como uma espécie de fundamentação reversa, já que não havia essa previsão específica. Então,
estamos dizendo, excelências, com todo respeito à decisão monocrática do eminente relator, que estes pontos não poderiam ter sido ignorados pelo tribunal da origem. O tribunal deveria sim ter analisado a prova pericial, especialmente, que atestou que deveria ser aplicado ao caso CDI futuro. E esta diferença deve então ser apurada pelo tribunal de origem para que se verifique a indenização realmente devida à parte. Não se pretende mais nem menos do que é o correto, mas que seja o valor exatamente devido à parte adversa. Não é? Então estamos entendendo que não é necessário revolver matéria fática, não é necessário sequer analisar o contrato, mas basta analisar este critério, este quesito objetivo. O tribunal de origem tinha à sua disposição a possibilidade de exercer a cognição exauriente sobre o contrato, sobre a prática de mercado, sobre a maneira como essa relação se estabeleceu, mas se recusou a fazê-lo, infelizmente. E agora, o nosso pleito é que, portanto, esta omissão seja reconhecida, seja aplicada ao caso ao artigo 1022 e que, portanto, o processo retorne ao tribunal de origem para que esta aferição seja feita da maneira adequada e que seja, enfim, estipulado que a indenização deve observar o CDI futuro, que é consentâneo com a prática de mercado, com a boa-fé e com a prova pericial produzida nestes autos. Esta é a nossa pretensão. Agradeço, excelências. Muito obrigado.